Em 2004, a NASA anunciou: o asteroide Apophis tem 2,7% de chance de acabar com a humanidade em 2029. Pânico global. Filmes de Hollywood, governos em alerta, mas 21 anos depois, em 2025, a verdade é outra. Ele vai passar mais perto do que eles admitiam, a apenas 31.600 quilômetros da Terra, mais próximo que satélites de TV. A NASA mente ou esconde algo pior? Hoje, com dados frescos da USGS e da própria NASA, você vai descobrir o que realmente está vindo em nossa direção. A história começa em 19 de junho de 2004, quando o Apophis foi descoberto no observatório Kitt Peak. Esse monstro de 340 metros de diâmetro, maior que 3 campos de futebol juntos, gerou um alerta sem precedentes. Inicialmente, a NASA calculou um risco de impacto para 2029 de 1 em 37, ou seja, 2,7%. Isso colocou o asteroide em um nível 11 na escala de Palermo, um índice de alto risco que nunca tinha sido visto para um objeto tão grande. A mídia explodiu com manchetes como o fim do mundo em 2029. O pânico foi tão real que Rusty Shewikart, um ex-astronauta da Apollo, chegou a pedir que um transponder fosse instalado na rocha para rastrear lá com mais precisão. O mundo estava em pânico. Mas então, em 2006, novos cálculos de radar refinaram a órbita e o risco para 2029 caiu para zero. A explicação oficial da NASA: observações extras permitiram maior precisão. Foi só isso mesmo? Uma simples coincidência? Ou havia algo mais por trás dessa mudança drástica de narrativa? Avançamos para 2025. Dados fresquinhos, confirmados em março pelos radares de Goldstone da NASA e Green Bank, trazem uma nova camada para esse mistério. No dia 13 de abril de 2029, o Apophis vai passar a meros 31.600 quilômetros de nós. Para você ter uma ideia, isso é mais perto do que os satélites geoestacionários que nos dão sinal de TV e internet, que orbitam a quase 36 mil quilômetros de distância. Ele será visível a olho nu no hemisfério leste, um ponto brilhante se movendo rapidamente pelo céu, sem precisar de telescópio. O diâmetro foi confirmado: 340 metros, viajando a uma velocidade de 30 km por segundo. A NASA garante que ele passará em segurança e que não há risco por mais de 100 anos. Mas em junho de 2025, um alerta do USGS, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, mudou o tom. Eles alertaram que impactos de asteroides, mesmo os que não atingem a Terra diretamente, podem causar efeitos em cascata, como tsunamis, nuvens de poeira globais que bloqueiam o Sol e um colapso na agricultura. A questão não é se o Apophis vai nos acertar, mas e se um pedaço dele se soltar durante essa passagem tão próxima? Então, por que todo aquele alarmismo em 2004? Uma teoria popular diz que foi uma estratégia para conseguir financiamento para programas de defesa planetária. E, de fato, o orçamento da NASA para essa área subiu cerca de 500 milhões de dólares, logo após o anúncio sobre o Apophis. Em 2025, a Agência Espacial Europeia, a ESA, removeu oficialmente o Apophis da sua lista de risco, afirmando que a incerteza sobre sua órbita diminuiu de centenas para alguns poucos quilômetros. No entanto, existe um fenômeno chamado efeito Yarkovsky, um pequeno empurrão causado pela luz solar que pode alterar a órbita de um asteroide ao longo do tempo, especialmente após uma passagem tão próxima de um planeta massivo como a Terra. O risco para um impacto em 2068, que antes era uma preocupação, agora é considerado zero.
Mas alguns whistleblowers, vozes anônimas dentro da comunidade científica, afirmam em plataformas como o ex-antigo Twitter que a NASA subestima deliberadamente os riscos para evitar pânico em massa, ou pior, que estaria escondendo dados críticos obtidos por missões como a Osiris-Rex, que visitou um asteroide parecido em 2023. O fato concreto é que as agências espaciais europeia e japonesa estão planejando a missão Ramsés para 2029, com o objetivo de estudar o Apophis de perto durante sua passagem. Por que tanto interesse se não há absolutamente nada com que se preocupar? Vamos aos cenários reais para 2029. A passagem será segura, mas não sem possíveis consequências. A imensa força gravitacional da Terra poderia arrancar pedras e detritos da superfície do Apophis. Esses fragmentos poderiam se tornar novos projéteis, representando um risco para nossa frota de satélites vitais. O estudo de 2025 do SGS sobre efeitos em cascata considera seriamente a possibilidade de poeira liberada pelo asteroide bloquear a luz solar por meses, afetando o clima e a agricultura global. E se, no cenário mais improvável de todos, ele nos atingisse, o impacto criaria uma cratera de 5 quilômetros de diâmetro, liberando uma energia equivalente a 1.200 bombas de Hiroshima. As consequências seriam tsunamis globais e um inverno de impacto. A NASA chama essa passagem de uma oportunidade única para a ciência. Mas por que eles demoraram tanto para admitir que esta será a passagem mais próxima de um asteroide deste tamanho em mais de 1000 anos? O que mais eles não estão nos contando? E aqui entramos no campo das conspirações de 2025. A missão chinesa Tianwen-2, que originalmente planejava visitar o Apophis, foi cancelada. Rumores sugerem que o governo chinês pode ter informações que o resto do mundo não tem. Outra teoria é que a NASA estaria usando a passagem do Apophis como um teste secreto para uma versão 20 da missão DART. Aquela que desviou um asteroide com sucesso seria um ensaio para uma futura ameaça real? O fato é que organizações como a Fundação B612 continuam pedindo mais financiamento para a defesa planetária, usando o Apophis como exemplo. O risco real de impacto em 2029 é menor que 1 em 100 mil. Mas a grande questão é o que acontecerá com sua órbita depois que ele passar por nós. O monitoramento contínuo será absolutamente vital. Afinal, a NASA mentiu em 2004 para nos alertar, ou para nos manipular. Em 2029, a passagem do Apophis vai, finalmente, nos dar algumas respostas. Comenta aqui embaixo. Apophis 2029, se você vai tentar assistir a esse evento histórico ao vivo, o comentário mais votado será fixado no topo. Deixe o seu like se essa história te chocou e não se esqueça de se inscrever para não perder nossas próximas investigações.